Então, gente, em relação à análise de transmissão de movimentos ou movimentos circulares que acontecem simultaneamente, nós já vimos que eles têm que ser, podem ser de dois tipos, ou movimentos circulares que estão acontecendo em torno de um único eixo rotacional, ou movimentos rotacionais que estão acontecendo em torno de eixos rotacionais diferentes. Este exemplo que eu passei para vocês, se a gente parar para observar uma bicicleta, ela tem diferentes eixos rotacionais. Eu tenho uma estrutura da roda dianteira, que roda um eixo central, aí nesse eixo tem uma pecinha no meio que chama cubo, tem esses ferrinhos que chamam de raios, né? Que ligam no aro da bicicleta, que é essa folha redonda de metal, que tem o pneu ligado nela, e todos esses pontos ligados a este eixo da frente estão fazendo um movimento rotacional em torno deste eixo da frente. Só que a bicicleta não tem só esse eixo rotacional. Ela tem um eixo rotacional também da roda de trás, que transpassa ali a catraca da bicicleta, que é o sistema de engrenagem que fica na roda de trás, que está ligada aos raios da bicicleta, ao aro da roda de trás, ao pneu, a estrutura toda da roda traseira. E temos um terceiro eixo rotacional que vai estar aqui no que a gente chama de pé de vela, que é onde fica o pedal, o eixo que o pedal gira em torno dele, ok? E aí o pé do ciclista, o pedal, o pé de vela e a coroa, que é essa engrenagem da frente, vai girar em torno desse eixo central. Então, se eu pensar na bicicleta, em comparar os movimentos que estão girando em torno desse único ponto central, esse único eixo rotacional da roda da frente, eu vou estar analisando movimentos rotacionais em torno de um mesmo eixo rotacional. Por exemplo, se eu estivesse analisando um ponto no raio da bicicleta e um ponto na roda ou sobre o pneu, né, da roda dianteira. São dois pontos que estão girando em torno do mesmo eixo rotacional. Agora, se eu analisar, por exemplo, um ponto na roda dianteira e um ponto na superfície da coroa, ou melhor, que é o que eles mais gostam de analisar e comparar, um ponto na superfície da coroa e um ponto na superfície da catraca que está girando quando esse ciclista pedala, então são pontos que estão fazendo movimentos circulares. A catraca vai estar fazendo um movimento circular que vai fazer com que todo o sistema deste eixo traseiro gire em conjunto com ela, né? A roda traseira com todos os seus itens. E a coroa também vai estar fazendo um movimento circular aqui, juntamente com o pé de vela e o pé da pessoa que está pedalando nessa bicicleta. Bom, então este exemplo aqui, se eu estiver comparando dois movimentos circulares que estão acontecendo em eixos diferentes, vai ser uma análise de movimentos circulares simultâneos em eixos rotacionais diferentes, tá? Só quando eu falo de eixos rotacionais diferentes, para eu transmitir o movimento rotacional de um eixo para o outro, por exemplo, transmitir o movimento rotacional do eixo central da bicicleta, que é onde o menino está pedalando, para o eixo traseiro, foi necessário que ligasse esses dois eixos por intermédio de uma correia ou corrente. No caso da bicicleta, é utilizado corrente. Alguns motores de carro utilizam correia, algumas motos, modelos de moto utilizam correia, mas é correia ou corrente, não muda nada, é só escolha de material. Agora, eu tenho movimentos circulares simultâneos que podem acontecer em eixos rotacionais diferentes e não estarem conectados um com o outro por um sistema de correia, e sim por um sistema de engrenagens. Alexandre, Oi. é porque a Ana Clara tá tentando entrar na sala e parece que você ainda não aceitou ela.
Ah, desculpa. Ué, mas realmente não aceitei. Mas aqui Obrigada. não ficou piscando falando que ela não foi aceitada, não. Ô, Ana Clara, desculpa, te coloquei de castigo. Beleza, podemos voltar então? Então, olha só. Neste segundo exemplo que eu estou passando aqui, são movimentos circulares simultâneos que estão acontecendo em eixos rotacionais diferentes. Se eu comparar, por exemplo, o movimento dos dentes da engrenagem menor com os movimentos dos dentes da engrenagem maior, cada uma gira em torno de um eixo rotacional. Só que eles não foram acoplados por estrutura de corrente, eles foram acoplados por conexão de engrenagens. A grande diferença de sistemas de engrenagem ou sistemas de correia, que sistemas de engrenagem, ela inverte o sentido de rotação das engrenagens. Então, se a gente observar aqui o movimento dessas engrenagens no exemplo, a gente vai perceber que a engrenagem da esquerda, ela está girando num sentido anti-horário, enquanto a engrenagem da direita está rotacionando no sentido horário. Beleza? Então, eixos rotacionais diferentes, se for conexão por engrenagens, a inversão na rotação de uma engrenagem para outra, na transmissão do movimento, vai ter uma inversão do sentido de rotação. Agora, se eu faço a conexão dos dois eixos por estrutura de corrente ou correia, não há inversão no sentido de rotação. Se eu pegar aqui e analisar esse ciclista, a coroa dele está rotacionando no sentido horário e a catraca que está lá na roda também vai estar rotacionando no sentido horário. Tá bom? Uma pergunta. Ah, ok. Ficou claro, galera? Então, essa é uma das diferenças que às vezes é cobrado e vocês têm que ter essa maldade, tá? Então, transmissão de movimentos por correia não há, ou corrente, não há inversão no sentido de rotação. Transmissão de movimento por engrenagens, há inversão no sentido de rotação. No mais, o que eles podem perguntar é comparar um movimento circular que está acontecendo em um eixo rotacional com o outro. Eu vou até usar outra figura aqui, que fica mais legal da gente analisar. Vamos analisar, então, dois movimentos circulares. Um que vai estar acontecendo na superfície da engrenagem menor e o outro movimento circular que vai estar acontecendo num ponto na superfície da engrenagem maior. O ponto da engrenagem menor eu vou chamar de ponto A, e o ponto na engrenagem maior eu vou chamar de ponto B. Legal? E vamos analisar estes movimentos. Tá? Primeira coisa, quando a gente começa a perceber o que a gente pode comparar e analisar um movimento com o outro? A gente pode analisar período, a gente pode analisar a frequência, comparando de A com B, eu posso analisar a velocidade angular, eu posso analisar a velocidade linear e eu posso analisar a aceleração centrípeta. E nós vamos ter um ponto de partida. Qual é o ponto de partida? Toda vez que a gente vê movimentos circulares simultâneos acontecendo em eixos rotacionais diferentes, como é o caso aqui do nosso exemplo, né? Um movimento acontecendo em torno do eixo da engrenagem menor e o outro ponto na superfície externa da engrenagem maior acontecendo em torno de outro eixo. Então, quando são eixos diferentes,
Para ele estar movimentando-se, tendo uma transmissão perfeita do movimento de um eixo para o outro, no caso dessas engrenagens, o tamanho da engrenagem de um eixo tem que ser o tamanho dos dentes de uma engrenagem, desculpa, tem que ser exatamente do tamanho dos dentes da outra engrenagem para que tenha um encaixe perfeito durante a transmissão de movimento, senão começa a mascar. É igual andar de bicicleta com coroa velha. Você vai pedalar, às vezes o pedal passa direto, começa a mascar, né? E neste caso aqui, as engrenagens têm que estar acontecendo, ter esse encaixe perfeito. Se elas, para ter o encaixe perfeito, tem que ter o mesmo comprimento, o número de dentes que passar da engrenagem A durante o movimento, em contato com a engrenagem B, vai ter que ser igual ao número de dentes que passou da engrenagem B. Se passar 1000 dentes da engrenagem A aqui, cada dente da engrenagem A está em contato com um dente da engrenagem B, vai ter que passar 1000 dentes aqui. O que eu posso concluir com isso? Se passar 2 dentes, sei lá, 3 dentes, vai ter que passar 3 dentes na outra. Se cada dente tem 10 centímetros, se vai passar 30 centímetros de superfície de uma engrenagem, vai ter que passar 30 centímetros da superfície da outra engrenagem. Se passar esses 30 centímetros da superfície de uma engrenagem em 1 segundo, da engrenagem B, os 30 centímetros também passarão em 1 segundo. Então, o que eu posso concluir com isso? Para que haja transmissão perfeita de movimento de um eixo para o outro, a superfície que está transmitindo o movimento, os contatos, né? Os pontos que estão transmitindo o movimento de uma engrenagem para outra, obrigatoriamente tem que ter a mesma velocidade linear. Ok? Na bicicleta é legal, é fácil da gente enxergar isso, pensando na bicicleta aqui, ó, que é uma estrutura de corrente. Quando o cara vai girar, se a gente pensar em 2 pontos, né? Vamos imaginar que o ponto A agora era um ponto na catraca aqui, na superfície da catraca, e outro ponto na superfície externa da coroa. E aí eu estou transmitindo o movimento da superfície externa da coroa para a superfície externa da catraca por intermédio dessa corrente. A corrente, ela está sempre tensionada, sempre tensionada. Então, se passa pela catraca 10 centímetros de corrente, vai ter que passar pela coroa 10 centímetros de corrente no mesmo intervalo de tempo. Isso mostra que as distâncias percorridas nos pontos, né, da superfície dessas engrenagens, catraca e coroa, eles estão tendo a mesma variação de distância em função do tempo. Então, independente de qual tipo, se é por engrenagem ou se é por correntes, se for transmissão de movimento de um eixo para o outro, para que essa transmissão aconteça de forma eficaz, a velocidade linear do ponto que está transferindo o movimento de uma engrenagem tem que ser igual à velocidade linear do ponto que está recebendo o movimento da outra engrenagem. Ok? Beleza? Então, esse vai ser sempre o nosso ponto de partida. E as outras grandezas, Alexandre? As outras grandezas nós vamos interpretar a partir da equação da velocidade linear. Velocidade linear é igual ao quê? Velocidade angular vezes o raio. Essa é a melhor equação que a gente tem para analisar um movimento circular com o outro. Tá? Então, vamos pensar aqui. A velocidade linear dos dois eu sei que são iguais. De A e B, que foi lá no exemplo que eu passei, que foi este exemplo aqui, em que A era um ponto na engrenagem menor e B era um ponto na engrenagem maior. Né? Legal.
Eu sei que a velocidade linear deles é igual. Então, vamos pensar na velocidade angular. A velocidade angular, ela vai ser a velocidade linear sobre o raio. Eu só isolei velocidade angular, passei o raio para o outro lado, dividindo. Se eu for calcular a velocidade linear tanto de A quanto de B, o que eu posso concluir? Que a linear dos dois são iguais. Então, a velocidade linear não é um fator que vai fazer com que a velocidade angular dos dois pontos difere um do outro. Então, qual que vai ser o fator que vai fazer com que as velocidades angulares sejam diferentes? Vai ser o raio. E a relação de proporcionalidade entre o raio e a velocidade angular, eles são inversamente proporcionais. Se eles são inversamente proporcionais, aquele que tem menor raio, ele vai ter maior velocidade angular. Se ele tem maior velocidade angular, ele cumpre 360 graus mais rápido. Então, você está cumprindo 360 graus mais rápido, ele vai dar mais voltas por segundo, ele vai ter maior frequência. Se a gente olhar na figura aqui e prestar atenção no desenho, qual engrenagem que está girando mais rápida? A engrenagem menor. Ela é uma engrenagem que vai ter maior frequência. Se ela tem maior frequência, ela tem maior velocidade angular. Beleza? Então, quando a gente analisa a velocidade angular, a gente percebe que ela é inversamente proporcional ao raio. Então, aquele que tiver menor raio vai ter sempre uma maior velocidade angular. Então, eu posso falar que a velocidade angular de A é maior que a velocidade angular de B. Beleza? E aqueles que têm maior velocidade angular sempre terão maior frequência, porque se eles cumprem 360 graus mais rápido, eles vão dar mais voltas por segundo. Então, a frequência de A, no caso do exemplo que eu passei aí, vai ser maior que a frequência de B. Só que aqueles que têm maior frequência sempre terão um menor período. Sim? Porque se ele dá mais voltas por segundo, ele está gastando menos tempo para dar uma volta. Então, o período de A é menor que o período de B. Então, se vocês pararem para perceber, essas três conclusões que a gente teve acerca de período, frequência e velocidade angular partiram da análise da mesma equação e um pouco de compreensão das grandezas, obviamente, né? Nós vimos que o quê? Que a velocidade angular ela é inversamente proporcional ao raio, que é o fator que vai definir a diferença das velocidades angulares, né? Já que a velocidade linear para os dois, tanto A quanto B, é a mesma. Então, você vê que a frequência e velocidade angular vai ser maior. Sendo maior a velocidade angular, maior será a frequência. Maior frequência sempre terá menor período. Legal? Beleza, Alexandre. Daí tudo bem. E quanto à aceleração centrípeta? Para pensar na intensidade da aceleração centrípeta, em qual ponto vai ser maior, no ponto da superfície da rodana A ou da rodana B, nós temos que lembrar da equação de aceleração centrípeta, que é igual velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Se a gente parar para pensar, os dois pontos A e B, eles têm a mesma velocidade linear. Então, a velocidade linear, neste caso aqui, de movimentos circulares simultâneos em eixos diferentes, ela não vai interferir na diferença das acelerações centrípetas. Então, o único fator que vai interferir é quem? O raio, que também é inversamente proporcional à aceleração centrípeta. Ou seja, aquele que tiver menor raio terá maior aceleração centrípeta.
Quem tem o menor raio? Quem tem o menor raio vai ser o A. Então, a aceleração centrípeta de A é maior que a aceleração centrípeta de B. Ok? Então, vimos que a análise da aceleração centrípeta girou em torno dessa outra equação de aceleração centrípeta. E todo exercício que a gente fizer de movimentos circulares simultâneos, nós vamos ter exatamente este raciocínio. Ficou claro? Sim. Então, beleza. Então, vamos fazer um exercício para validar.